Oi, aqui é a Nina e hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de fevereiro de 2023. Então, primeiro, já peço desculpa caso esse vídeo não saia perfeito. Eu tô com um celular novo, então tô testando uma câmera nova. Espero que dê tudo certo, mas a gente vai ajustando com o tempo. E vamos lá então falar das leituras. Fevereiro foi basicamente uma montanha russa, assim, eu não li nada nos primeiros 10 dias, depois eu tive vários dias lendo bastante, e no final eu também não consegui ler, fiquei até doente ali nos últimos dias do mês, mas deu pra ler bastante coisa, eu finalizei 3 livros e já tem várias coisas em andamento além disso, então vamos lá. O primeiro livro que eu finalizei foi o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Ela ficou conhecida pelo papel da Sam no seriado iCarly, depois ela ganhou o próprio programa também. E esse livro é um livro autobiográfico sobre como ela, na verdade, foi obrigada a viver o sonho da mãe dela, né? Na verdade, na infância ela não tinha essa consciência de que ela estava sendo obrigada a isso. E os impactos que isso teve na vida dela, né? Ela teve um relacionamento extremamente abusivo com a mãe dela, isso levou ela a ter vários outros problemas de relacionamento, com a própria imagem, né? Então ela teve anorexia, ela teve bulimia, é um livro que vai falar desses temas super pesados, também vai trazer sobre a própria indústria do cinema, assim, então ela fala aqui coisas bastante perturbadoras sobre a Nickelodeon, sobre alguns diretores com os quais ela trabalhou, então é um livro extremamente sincero, assim, e apesar de trazer temas pesados, ela tem um humor característico, assim, então é uma leitura que conseguia ser uma leitura agradável, assim, mesmo tratando de temas muito pesados. Então eu recomendo, eu achei uma leitura boa, assim, gostei de conhecer mais da história dela, acho que tem vários temas interessantes. Fica esse ponto de atenção, né, de que ele vai falar de vários assuntos pesados, como eu trouxe anteriormente, então quem tem algum problema com isso, enfim, pode ter algum tipo de gatilho aqui, mas foi uma leitura que valeu a pena fazer, assim, não foi um livro que mudou minha vida, assim, mas eu gostei da forma como ela escreve, então foi uma leitura que eu gostei de ter feito. Depois disso eu finalizei o incrível, maravilhoso e perfeito de Amor e Trevas, do Amos Oz. Eu já gravei um vídeo pra esse livro, mas eu ainda não editei. Eu já gravei 2 vezes. O primeiro que eu gravei eu não gostei. Vocês sabem que eu acho muito difícil falar sobre livros que eu gosto muito. Então eu já gravei um segundo. Eu ainda não editei pra saber se ficou bom, mas enfim, vai sair um vídeo sobre esse aqui. Eu acho particularmente difícil de falar sobre esse livro porque ele vai ser um recorte gigantesco, né, a respeito de uma parte grande da vida do Amos Oz. E não só da vida dele, mas da vida de familiares dele, de pessoas que passaram pela vida dele e pela história do mundo, né? O que estava acontecendo no mundo enquanto ele vivia. Então eu acho que isso é o que torna o livro interessante e também é o que faz ser mais difícil de falar sobre ele. Mas já fica a super recomendação, é o meu favorito do ano até agora e acho muito difícil que ele seja desbancado, entrou para os meus favoritos da vida. O livro tá inteirinho marcado, então torçam para o segundo vídeo ter ficado melhor, que logo deve sair o meu vídeo aqui sobre o que eu achei do De Amor e Trevas. Eu já falei bastante, né, sobre ele aí nos últimos tempos, então também não vou ficar repetindo. E o último livro que eu finalizei em fevereiro foi A Cachorra, da Pilar Quintana, que eu peguei aí na Piriguetagem Literária do Carnaval, mas é um livro mais curtinho, então eu li ele bem rápido. E eu gostei bastante dele. Ele é aquele livro que começa de uma forma delicada e tem muita sutileza, assim, mas depois ele vai indo por um outro caminho e vai trazendo uma brutalidade. Então eu gosto bastante desse tipo de livro. Ele vai trazer a história de uma mulher, ela vive assim no interior, então a gente tem um relato ali social daquela realidade que por si só já é bem interessante. Mas um dos fatos principais, assim, é que ela não pode ter filhos. Isso é algo que perturba ela, que faz com que ela se sinta menor, que ela se sinta menos mulher. E ela acaba adotando uma cachorrinha. E aí, com essa cachorrinha, a gente vai ter esse desenrolar de como ela vai quase exercer uma maternidade, até que ponto isso vai ficando estranho. Então, é um livro realmente que toca em assuntos delicados e traz coisas muito sensíveis mesmo, sentimentos dessa personagem, ao mesmo tempo vai indo para um caminho muito brutal. Eu não vou gravar um vídeo específico sobre esse livro, mas eu quero
mas eu quero indicar outros livros baseados nesse, porque eu consegui pensar em vários livros que quem gosta desse pode gostar também e que são livros menos conhecidos, porque esse A Cachorra eu acho que ficou bem em alta, assim, eu ouvi bastante falar dele, né? Então já fica também uma recomendação numa leitura curtinha aí que eu gostei, que mexeu comigo, então valeu bastante a pena. Foram essas as leituras que eu finalizei, mas tem um monte de coisa em andamento, né? Então, para começar, eu tô lendo esse livro de contos do Murakami, né? Eu já comentei no vídeo anterior que esse aqui eu comprei fora, chama First Person Singular, mas no Brasil vai ficar Primeira Pessoa do Singular, acho que ficou assim mesmo, vai ser lançado esse ano. E é um livro de contos, eu tô no quarto conto, eu acho, se eu não estou enganada. Isso, tô no quarto conto. Eu gostei bastante do primeiro, não gostei do segundo e o terceiro eu achei mais ou menos. E o quarto eu ainda não terminei porque ele é um conto maior. Então, ainda não sei o que dizer sobre esse aqui, mas sempre bom ter um Murakami pra ler. Quando eu terminar eu conto pra vocês. Também tô lendo o Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. Eu tô em 70% dele mais ou menos, eu tô mais pro final já, tô lendo no Kindle. E Agatha Christie, fazia bastante tempo que eu não lia. É engraçado porque quando eu era mais nova, assim, pré-adolescente, eu acho que foi a época que eu mais li Agatha Christie, assim, dos 10 aos 12 anos, eu lia bastante. E todos os que eu li depois de adulta foi sempre assim, num momento qualquer que eu penso, nossa, vou ler Agatha Christie. Então fazia realmente anos que eu não lia. E os últimos que eu li me trouxeram uma sensação de que as coisas são meio tiradas do nada, assim, da cartola. Então eu não sei se eu que não sou mais uma leitora que fica muito atenta ao mistério, ou enfim, tenho minhas teorias sobre esse, então vamos ver, né? Tô em 70%, se eu consigo aí adivinhar a história, o plot, enfim. É a primeira história, né, do Poirot. Até hoje, o meu favorito é o E Não Sobrou Nenhum, dos que eu consigo lembrar, assim, que como eu falei, eu li muitos quando eu era muito, muito nova. O E Não Sobrou Nenhum eu já estava na faculdade, então já era ali uma jovem adulta. Mas enfim, venho contar pra vocês. Também tô em 70%, ele não é um livro muito grande. Eu só não finalizei ele realmente, porque no último final de semana aí, final de semana é quando eu consigo ler um volume maior, assim, mais expressivo. E no último eu viajei, então eu acabei não conseguindo pegar. Mas nos próximos dias eu devo finalizar e conto aqui pra vocês. Outro que está em andamento, como vocês também já sabem, é o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu estou na página 210, então eu li bastante, né? Ele é um livro que tem o quê? 500 e poucas, então logo chego na metade dele. E esse aqui também tá sendo meio montanha-russa pra mim, né? É a terceira vez que eu falo sobre ele em vídeo, é a terceira coisa diferente que eu vou falar. Quando eu comecei a ler, eu tava achando ele meio complexo, né? Comentei em algum vídeo ali, os primeiros capítulos são meio confusos, parece que seria uma leitura densa. Depois a gente entra na parte novelão, então você começa a entender o que tá acontecendo. A gente tem, né, essa família, que é uma família que tá em decadência, mas foi uma família muito rica, uma família conhecida, ali, snob da região, né, em Vila Velha. E eles vivem numa fazenda e a chegada, né, tem ali um dos irmãos casa-se com uma mulher que vem do Rio de Janeiro e essa mulher acaba causando um burburinho, enfim. E aqui a gente vai ter muito a respeito de um determinado acontecimento, né? Então acontece alguma coisa nessa fazenda, nessa família. E aí quando eu comecei, né, que eu tava ali nessa parte do novelão, eu voltei atrás, né, falei que a leitura tava bem envolvente, que eu tava gostando bastante. E aí agora já chegou num limite que eu já tava ficando enjoada do novelão. Tipo, tava todas essas 200 páginas falando do mesmo acontecimento, né, pontos de vista diferentes, pessoas diferentes, então vai sendo meio que montado um quebra-cabeça, a gente não tem do início ao fim o acontecimento, mas já tava ficando cansativo pra mim. Então agora, que ontem eu peguei mais um pouco pra ler, que chegou num momento que parece que o assunto vai ser outro, assim, então eu espero que sim, porque senão daí já vai estar numa parte mais cansativa. Então, em resumo, não sei, esse aqui vai ser um mistério. Vou ter que ler até o final antes de dar minha opinião sobre ele. Mas, no geral, eu tô gostando. É só que, realmente, espero que, a partir desse momento, comece-se a falar sobre outra coisa. Porque se ficar o livro inteiro sobre esse assunto, não é uma coisa que eu gosto muito. E a última coisa que tá em andamento, que, na verdade, eu acho que eu comecei já era março, mas eu vou mostrar porque tá em andamento quando eu estou gravando, é o Demian, do Hermann Hesse.
tava com pouca coisa pra ler, né? Brincadeiras à parte. Eu queria uma coisa curta e o meu Kindle já tá bem antigo, então a bateria dele tá bem complicada, assim. Ela descarrega bem rapidamente, então eu tava sem bateria no Kindle e eu não queria ler a Crônica da Casa Assassinada, que é grande, não queria ler o em inglês porque exige mais de mim. Peguei o Demian e deu muito certo, porque em uma pegada eu li 80 páginas, então é um livro que, como vocês podem ver, é uma leitura bem rápida, ele é bem curto, então eu já tô na metade, né, são 180 páginas. E ele tá sendo bem diferente do que eu esperava. Eu acho que essa é a única coisa em comum que eu tenho a dizer sobre os livros do Hermann Hesse. Nenhum foi como eu imaginava, assim. Mas o Lobo da Steppe, por exemplo, muda muito pro final. Então eu também tenho medo de dar alguma opinião sobre esse livro e as coisas mudarem. Mas eu gostei muito da parte inicial ali. Ele tem um prólogo que eu já gastei meio marcador de texto no prólogo. Mas aí a história depois, por enquanto, eu tô meio assim. Então ele é narrado pelo Sinclair e ele, nesse momento, né, ele tá contando aí algumas coisas que aconteceram na infância dele, como que ele conheceu o Demian e o impacto que o Demian causou em determinadas situações na vida dele. Por enquanto, é o que eu menos tô gostando dos que eu já li, né? Então o que eu mais gosto é o Siddhartha, sem dúvidas. Em segundo, o Lobo da Steppe. E esse é o terceiro. Vou esperar terminar para daí trazer a minha visão para vocês. Não é um livro que eu estou desgostando, é só que eu tô achando um pouco mais estranho, assim, então indefinido, ainda está indefinido. Tô bem misteriosa hoje, né? Crônica da Casa Assassinada e o Demian eu vou ter que finalizar antes de passar a minha impressão para vocês. E são essas as muitas coisas que estão em andamento e que eu li em fevereiro. Me conta aqui se vocês já leram alguma dessas coisas, o que vocês têm para me indicar, quais foram as leituras que vocês fizeram em fevereiro e a gente se vê no próximo vídeo.